Mais uma vez, estou tão feliz. Mais um episódio do nosso podcast Saúde Consciente. Eu, doutora Eugênia Câmara, estou aqui com a minha parceira, amiga, que divide aqui todos esses podcasts comigo, que está sendo uma delícia a gente fazer. E trazer esse bate-papo maravilhoso, trazer informação para vocês que estão aí. Vocês podem ouvir em várias plataformas e em vários momentos do seu dia a dia, né, amiga? Então, na academia, em casa, no trânsito. Não precisa estar vendo o vídeo, né? Dá para estar ouvindo. Já estou me corrigindo aqui do microfone. Usando o tempo de forma útil. Consciente, né? Consciente. Pois é, e estamos no YouTube, Spotify, nosso Instagram, Pod Saúde Consciente. Não percam, fiquem lá também acompanhando, porque, na verdade, o nosso podcast ele vai ao ar toda quinta-feira, às 7 horas da noite, tá? Então, quinta-feira, tem nosso novo podcast. E hoje, um assunto que a gente vai trazer de uma forma muito leve, gente, mas, assim, é de uma importância gigantesca. Estou com duas médicas aqui que eu admiro, que eu tenho o maior prazer, temos, né, amiga? O maior prazer de estar aqui dividindo esse podcast com vocês. E que vai trazer muita informação importante para todo mundo, independente da idade, independente de qualquer coisa, que é sobre esse dezembro, né, o Dezembro Laranja, a campanha do Dezembro Laranja, que é em combate ao câncer de pele. Então, os cuidados, a prevenção, Conscientização, a conscientização. né? A gente precisa ter essa atenção. Né? Ai, nossas convidadas maravilhosas. Vamos apresentar nossas convidadas. Eu posso apresentar? Comece, vá. Olha só, gente, a gente está aqui com a doutora Larissa Borges Calheiros. Eu vou olhar aqui para não errar o currículo. Mais uma vez. Já teve um episódio. Graduação em Medicina na Faculdade de Medicina Barão de Mauá, Ribeirão Preto, São Paulo. Pós-graduada em Dermatologia pela Associação Pele Saudável em São Paulo e Fellow em Dermatologia Clínica e Cirúrgica pelo Hospital de Puerta del Mar, na Espanha. Amiga, obrigada! Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Meninas, estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Tem muitas outras edições com você participando. E a gente tem hoje também uma médica maravilhosa, mamãe de gêmeos, que, sem sombra de dúvidas, em todas as áreas do corpo humano, ela só tem a acrescentar. Doutora Vanessa Teixeira, a mamãe daquelas coisas mais lindas do mundo. Às vezes eu não sei se eu admiro mais pela médica ou por aquela né? duplinha. Mulher que ela é maravilhosa. Meu Deus do céu. E assim, a doutora Vanessa, vou falar o currículo, depois eu falo que eu tenho para comentar. Oncologista clínica, residência em cancerologia clínica na Fundação de Medicina ABC, fellow em tumores cutâneos em Portugal, foi médica assistente no Hospital Albert Einstein em São Paulo e atualmente atende na Oncoclínica, no Hospital Vida e no Chama em Arapiraca. Tem 2 filhos lindos, Daniel e Benjamin, que tem 5 meses. Mas eu preciso falar uma coisa. Né? As nossas convidadas são todas muito especiais. Muito. Todo mundo que vem aqui, existe uma sintonia muito grande com a gente, né? Do mesmo jeito que surgiu a nossa sintonia, eu acredito muito assim em energia. E vocês duas são mulheres extremamente admiráveis. A leveza com que vocês levam a vida, né? E com que vocês praticam eu não vou nem dizer, não é profissão, é uma missão, né? E, assim, o que é que a dermatologia tem a ver com a oncologia, né? E, primeiro que medicina, ela é muito complexa. E, na maioria das vezes, o problema oncológico de pele, aproveitando o Dezembro Laranja, chega no consultório do dermato. Maioria das vezes. Né? E aí eu vejo 2 médicas, assim, tão leves, que conseguem lidar com essas situações tão difíceis na vida do outro, né? Que eu digo, não, tem que ser elas para falar disso. Todo mundo tem medo de câncer, gente. Falou câncer, parece uma sentença, né? Vou morrer. Ninguém consegue pensar que aquilo pode ter um lado positivo, que pode estar acontecendo para algo maior na sua vida, né? E a gente, antes de começar a gravar, a gente estava conversando sobre um caso de câncer da família da doutora Eugênia, que infelizmente o paciente veio a óbito. E eu fiquei observando, assim,
as reações delas duas. Delas três. Eu tava aqui, ó, só observando. E a morte é uma passagem dolorosa, principalmente pra gente que fica aqui, né? E eu fiquei pensando, gente, como elas lidam com isso e ressignificam e trazem para a vida delas essas lições. Antes, nós estamos médicas, mas nós somos pessoas. Cuidamos de pessoas, né? Eu acho que não tinha como a gente começar esse podcast sem falar em ser gente. Sim, com certeza. Né? Que antes de qualquer coisa é o que mais... O que é que faz você procurar um médico ou alguém para você entregar o que você tem de mais precioso, que é a sua vida? E aí eu já começo a me emocionar. Eu completo. Eu vou tomar água. Eu completo, Continue, pode por deixar. favor. E, na verdade, a gente queria, né, Vanessa, e vou começar por você. Pegando o gancho que a Manu está falando, o que foi que fez você escolher a oncologia e como você lida pessoalmente, espiritualmente, né, com esses casos que você que lhe buscam, porque eu acho que a gente realmente, eles vêm atrás da gente, Sim, né? sim. E você tem essa missão de trazer também a cura, Sim. mas também você lida com casos muito difíceis, né? E que sai fora do seu alcance. Então, o que é que fez você buscar a oncologia? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, prazer, meninas. Assim, eu tenho um carinho, uma admiração por vocês duas, assim, enorme. E pela Larice, que é agora minha companheira de cânceres dos tumores cutâneos, né, Larice? Mas só que as minhas histórias com as meninas já começaram um pouco antes, principalmente com a Manu, né? A gente, até hoje, assim... Não existe coincidência, né? Como é que a gente surgiu na vida da outra? Exato. Não sei, a gente só surgiu. A gente só surgiu, exatamente, sabe? Parece que assim... Parece que a gente Era já se destino, conhecia. gente. Amiga, a primeira Parecia vez que a gente se já falou, conhecia. a primeira vez que a gente se falou, era assim, a gente se conhece, tipo assim, mas a gente não se conhecia. Era um negócio. De outros lugares. Encontros, sem Outros sombra de encontros. dúvidas. E assim, é uma energia, é uma gratidão pela nossa amizade, apesar da gente... eu tô bem afastada de tudo, mas assim, devido ao meu um time. E Gente, pandemia, é um né, momento, amiga? é. A gente se Exatamente. conheceu na pandemia. Exatamente. A gente conseguiu ficar muito amiga na pandemia. Online. Exato. Amiga, Olha, que maravilha. amiga Eu online. fiquei grata, Adoro. uma das primeiras pessoas foi saber. Foi Manu. Eu falei, Olha. Manu. Aí depois, Manu e é gêmeos agora. SOS. Aí quando ela falou é gêmeos, aí eu fiquei, parabéns. Tadinha. Acabaram de ganhar neném. Eu tava vendo aquela sobrecarga ali, eu digo, ai Tadinha. amiga, que coisa boa, né? Eu acho que vocês estão me assustando. Não. É bom, É. Amiga, não se assuste. São os desafios, Olha, gente, não e se o amor é assuste. Cheguei pra Eugênia e gigantesco. disse, só pra amenizar e você ficar tranquila, só que não. Eu disse, ai amiga, eu queria mais 2, falei pra ela. Então, acho que podia ser gêmeos da próxima vez. Ela, ai, amiga, queira não. Não, se for um Daniel e Benjamin. Olha, Deus porque mandar, eles tá são tudo muito certo. tranquilos, Né? gente. Eles são. Deus mandou, Olha, tá próximo- tudo o certo. próximo Mas podcast se eu de vou repente for trazer, o programa. pra você ver que né? Se são for tranquilos. programa, eu vou fazer um só. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você nasceu para ser oncologista, eu vou te dizer por quê. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas coisas muito críticas, situações difíceis, né, que aconteceram aí perto de você. E a sua paz e a sua resiliência em notícias que não são tão boas me trouxe paz, né? A doutora Vanessa, ela teve uma intercorrênciazinha na gestação gemelar. E quando ela me contou, eu fiquei desesperada. Eu tinha acabado de ter Bela, então eu já comecei logo a chorar. De, meu Deus! Ai, e não sei o quê. Aí ela, não, amiga. Aí ela me consolou. Não, vai dar tudo certo. Eu tô indo aqui no especialista e tal. E assim, ela tinha uma certeza muito grande que ia dar tudo certo. Mas não é a certeza que ia dar tudo certo do ponto de vista que ela ia estar com os 2 bebês dela maravilhosos, que são, e realmente deu tudo certo pelo que a gente torce. Mas assim, vai dar tudo certo porque eu acredito num Deus que seja o que Ele quiser. E se o que Ele quiser não for o que eu quero, tá tudo bem também, vai ficar tudo bem. Mas essa sabedoria, essa evolução, é só quem sabe lidar com a morte. Eu usei muito a estratégia
agora eu vou responder sua pergunta, né? A gente fala tanto, gente, a gente fala tanto que a gente nem consegue focar, né? Atropela, Não, mas vai dar. A gente vai focar. Respondendo a tua pergunta, amiga, assim, o que até hoje eu realmente não tenho resposta por que oncologia, né? A oncologia, ela vai e vem na minha vida, eu ainda me volto a essa pergunta, por que oncologia? Mas, sem dúvida, a oncologia é uma missão na minha vida. Eu evoluí de uma forma assim, extraordinária como ser humano, porque somente diante da morte você consegue ver a vida com outros olhos. É verdade. Entendeu? Você consegue ver que a vida não é dinheiro, não é status, não é carro, não é casa, é apenas pessoas, realmente. E várias perguntas, eu tive a oportunidade de trabalhar no Einstein, que é um nível único do Brasil, realmente, sabe? Que pessoas com muitas condições financeiras, assim, fora da nossa realidade, e eu sempre perguntava para eles, o que você faria de diferente? Todos eram unânimes, eu trabalharia menos, ficaria mais com a minha família, eu viveria mais. Então isso foi até um start para eu sair de São Paulo, porque eu fiquei 12 anos em São Paulo, eu estava muito bem no Einstein, né? Eu cheguei numa posição tranquila, assim, pro meu mundo da oncologia, né? Mas quando eu cheguei e vi, tipo, eu não tenho família, eu não tenho filhos, tinha acabado de sair de um relacionamento que, teoricamente, foi um pouco meio assim, foi meio trágico para mim. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo nessa cidade que eu só trabalho? Eu só trabalho aqui, só trabalho. Eu pensei a mesma coisa. Eu só trabalho. Trabalhava de domingo a domingo, eu tinha 3 celulares, meu celular não parava. E eu falei, não, eu preciso... E chega um momento que o trabalho, ele flui de um jeito que se você não entender que tem que dar um basta, uma pausa, um limite... Ele te engole. Você só trabalha. Ele te engole. Sabe que te para? A doença. Aí entra... Parece que é Deus te chacoalhando, aí dizendo entra assim, valorize o que importa. Entra, Manu, com a prevenção, exercício físico, alimentação, vitamina. Entra a Eugênia, com a reprodução humana. Nunca que a se mulher ela falou tem que tanto se em programar. fertilidade. Nunca se falou tanto. Porque eu estava até falando Que a nos mulher não bastidores, engravidava tão tarde, né? Era tanta Exatamente. coisa. Minhas que a amigas gente de São se Paulo, expõe todas hoje. quase têm minha idade. E assim, eu já tenho mais 5 que estão com os óvulos congelados. Sim. Ainda bem que tem isso, né? Entendeu? Mas a é o gente que tem levou condições. a gente a chegar nesse né? A gente tem estágio. condições. Isso. E muitas pessoas que não têm. E pessoas que ainda não têm nenhum conhecimento. Sim. Né? Então, Que é muito. A gente saiu negligenciando o básico e achando que éramos máquinas. E até gente hoje. Eu tenho até paciente hoje. e eu vejo isso, E vejo até isso na hoje. minha vida. Eu tenho que me policiar toda hora. Sim. E Eu até tenho paciente que hoje. chega. Então, doutora, eu vou dormir assim, mais ou menos, umas meia-noite que eu tô estudando para concurso. Aí eu tenho que pegar no trabalho às 7. Aí eu tenho 1 hora para almoçar. Depois eu saio do trabalho mais ou menos às 7. E aí, quando chega de noite, eu tô muito cansada. Eu digo, mas você queria ter disposição? Né? Mas não tô conseguindo estudar. Eu digo, Foi o que você falou pra mim não é uma vez. máquina. Eu falei mesmo. Desligar. Desligar. Mas é o automático, né? A gente perde A gente noção, vai, realmente. a gente vai sendo tão Não dá pra- consumido pelos nossos objetivos, sonhos, e eu vou alcançar, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero ajudar mais, né? E de repente a gente não percebe. Mas aí que tá, mano. O amanhã É incerto. é incerto. A gente programa tanto, que até você pegar uma doença ter uma doença como câncer, você realmente para e você vive um dia de cada vez. É o que eu mais falo para meus pacientes. Viva o seu hoje. A única certeza que a gente tem que é o hoje. Qual é a certeza que a gente tem? Que a gente está fazendo tratamento, que hoje você está indo bem no tratamento. Não pensa se a doença voltar, não pensa se não der certo, não pensa e se eu morrer. Não, bora viver o hoje. E esse treinamento que eu tenho com eles, eu uso muito na minha espiritualidade, tá? Eu não gosto de falar de religião, porque é uma coisa meio... Pessoal demais, né? Exato. Fala de fé. Exato, eu falo muito de fé, eu falo que quem dita o tratamento não sou eu, e nem o medicamento, nem a família, nem ninguém. Quem dita o tratamento é a mente do paciente. Então, eu atuo muito na mente do paciente,
Eu já fiz alguns cursos de coach e tudo, e eu acho que eu preciso fazer mais ainda para eu usar com meus pacientes isso. Né? Eu já tive paciente que eu mandei ela fechar os olhos, se imaginar voltando a cozinhar, voltando a andar. Coisas assim, que tipo, nossa, simples. Mas só de você imaginar um futuro próspero, as suas células já respondem diferente. Poder da mente. O poder da mente. Tá tudo aqui. Sabe? Tá tudo na nossa mente. E eu usei isso na minha gravidez. Porque eu saí de um consultório do meu médico, do meu obstetra, falando que eu ia perder meu bebê menor. E disse, a chance do teu filho menor, que é o Benjamin, morrer é altíssima. Eu acho que foi a dor e foi o choro mais doído que eu tive na minha vida. Que eu saí do consultório e falei, meu Deus, eu já me imaginava com 2 bebês, eu já me imaginava sendo mãe de gêmeos. E de repente ficar sem um, meu mundo caiu, mas ao mesmo tempo que caiu num dia, no outro dia, eu conversei muito com Deus, meditei na palavra, né? E conversei com ele. Disse, a mesma coisa que eu falo com meus pacientes, eu vou falar para mim todos os dias. Sabe o que eu fiz? Eu peguei foto de crianças nascendo, 2 gêmeos, peguei foto de crianças com 5 anos, peguei foto de meninos de 15 anos e fiz um muralzinho. E quando eu ficava em dúvida, aquilo. E quando os exames davam errado, eu olhava para aquilo, chorava. Eu disse, é isso aqui, o meu futuro é isso aqui. Eu uso isso com meus pacientes. Isso é fé. Isso é fé, meu amor. Isso é fé. Que lindo. Mas você está materializando. Visualize. Entendeu? Visualize. isso é É o com exercício. É um exercício. Exercício. A gente tem que usar isso. Por exemplo, É. o meu sonho é ter um carro. Tire a foto daquele carro e comece a olhar para aquele carro todo dia. Olhe, Imaginar. imagine. Uma empresa, olhe para a empresa, tira uma foto de uma empresa. Eu tenho várias fotos, né? Fiquei curiosa sobre isso. Já tenho várias fotos. Que quando tá dando tudo errado, eu falei, não, para. E a gente Vanessa. tem os momentos de fragilidade, do Olha medo, pra de fora. não ser daquele jeito. Então, Exato. visualizar faz você ficar mais Exato. otimista. Exato. E poder da oração, muita fé. Eu sou uma mulher de muita fé. Converso muito com Deus, leio muita Bíblia, né? Tenho meu momento de oração. E as pessoas falam assim, parece ser fácil. Mas não é porque parece ser fácil, é porque eu tenho um Deus que faz as coisas E é fácil. engraçado como as pessoas pensam que o oncologista, para ser oncologista você tem que ser muito frio, né? Porque você tá lidando com a morte toda hora, então se você não for frio, você vai ficar doente. Né? A pelo visão, contrário, a não, visão sim. assim que os leigos têm da oncologia. Sim, sim. Né? Fulano é oncologista, nossa, mas é gente morrendo toda hora, como é que ela consegue viver assim? Mas é justamente, não é que não é, jamais é frieza, pelo contrário, é você ver na prática que a vida passa. Exato. E é Que como nós ela estamos falou, aqui por né? um momento. É a missão dela. Exato. É uma missão, gente, missão. isso. É uma missão. É uma É missão. uma missão. Com certeza. Ô, Vanessa, vá, amiga, vá. Eu queria perguntar para a Lari. Não, mas já que você está falando, eu queria perguntar para a Lari como é que ela escolheu a dermato, né, amiga? Porque, assim, dentro da dermatologia, e eu acho muito legal isso, quando a gente ressignifica, transforma aquilo que a gente escolheu em algo mais profundo. Porque a dermatologia é vista como uma especialidade da estética. Gente, a dermatologia, ela salva de uma forma o tanto de doença que a Lari descobre no consultório por conta de um sinal, um sintoma aleatório. Meu cabelo está caindo. Olha, eu acho que tem algo a mais aqui. Inclusive, vamos fazer temos exames. pacientes várias. Muitas. Psoríase, né? Psoríase, Hashimoto. Autoimune, que tá Demais, ali, ó. demais. Isso aqui já tem um tempão aqui. Alopecia Psoríase areata. está totalmente relacionada com ansiedade, com depressão. Sim, autoimunidade. aquele paciente que vai atrás de um tratamento estético e não tem a resposta adequada a um tratamento estético que dá muito certo para a maioria das pessoas. Se você não tem essa visão profunda da medicina, que a pele ela é um sinal de saúde ou doença, se você só enxerga a pele e os fâneros, cabelo, unha, como estética, você não consegue resolver aquilo. Né? E terão profissionais que vão passar adiante e continuar focando na estética, e terão aqueles que vão olhar além,
né? E dizer assim, do mesmo jeito quando ela pega uma lesão que é um câncer, diz, não, você tem que ir no oncologista, você tem que fazer... E a sensibilidade de dizer ao paciente como que ele tem que ir no oncologista, você tem que investigar um pouco mais a fundo e tal. E a Lari é uma dermatologista que tem ela exerce a dermatologia com essa visão, né? Então, como que você escolheu a dermato, amiga? Porque é um mundo. É, um mundo. E assim, não é fácil. Não é fácil, gente. As lesões se parecem muito. Muito. Eu sempre achei uma Exatamente. cadeira E a hora super que difícil. Vocês Me lembro passaram da pela graduação, dermato, nossa, né, na também. faculdade, vocês viram Fazer tudo é quanto igual. é Era difícil. um Tudo é livro ali, igual. do lado. Pois é. Na época da Vamos olhar faculdade. o que é isso. Você Na abre época um da livro, faculdade, o meu do psicológico lado, o abalado. Atlas. de Toda lesões. lesão de pele, eu me coçava. Tudo era sarna, era contagioso. Eu me coçava. Era tanto remédio que eu usava. Então, na verdade, eu comecei a gostar do dermato na faculdade, por incrível que pareça. Que a gente só vê doença, né? Pois é. Dermato de faculdade é só doença. E é só doença. A gente fazia um ambulatório lá que atendia a população. E eu tinha um professor que era muito bom. Geralmente, quando você tem um professor que é muito bom, você Professores, eles são responsáveis pela nossa escolha, né? você admira, né, aquela pessoa. E ele era muito bom na época. E eu comecei a admirar aquilo, achar legal. E ele estimulava a gente aos diagnósticos. Ele falava, o que você acha que isso aqui é um CBC? Por que você acha que é um CBC? É pela coloração da lesão. A gente nem tinha dermatoscópio, né, na época. Era só clínico mesmo, né, o ambulatório. Mas eu comecei a admirar, eu comecei a achar muito legal. E eu tenho uma amiga da faculdade, que inclusive fez dermato comigo, e ela era do meu grupo ali, da turma, né, da sala, e era muito amiga, que também curtia muito dermato. Então a gente trocava muito figurinha, né, sobre isso. E fomos fazer dermato lá em São Paulo, juntas. E fui me apaixonando cada vez mais. Lá em São Paulo a gente tinha um ambulatório também, né? E a gente atendia muita coisa. Coisa que nunca mais eu vi na minha vida. Que eu vi lá em São Paulo e nunca mais eu vi. Porque São Paulo é o mundo, né? São Paulo, gente, tem tudo. Isso é maravilhoso para você é um volume aprender. grande Eu de acho que a casos de gente vê pacientes. coisa muito no SUS. Como eu amo o Eu SUS, acho que né? o SUS, de modo Eu sou geral, a gente vê apaixonada no muito. Pra aprender é o melhor lugar, né? Porque você vê de tudo. Eu sou apaixonada no SUS porque eu acho que é uma forma de você dar um pouco do seu conhecimento para as pessoas, né? Eu tô no chão, eu tô 6 meses, eu pedi demissão, mas não liberaram a minha demissão no chão. Você precisa cuidar dos bebês, tão o pessoal boa do que chama é, minha deixa. gente. Aí eu pedi, disse, não, Vanessa, tá, volta ano que vem. Aí eu falei, tá bom. Mas é uma forma da gente poder ajudar e ver coisas meio mirabolantes É muito mesmo. rico. Você É muito aprende rico. e você ajuda Você muito. ajuda muito. Então, Né? assim, Porque você ser bom médico naquilo que você vê sempre é fácil. Agora eu quero saber você saber a tratar a exceção. exato. Né? E tratar com E pouco no recurso. SUS é onde você acha. Porque eu acho que Exatamente. o maior desafio é tratar com É um pouco desafio. recurso. Que a minha área, teoricamente, a oncologia, ela é o mundo da imunoterapia hoje em dia. Não é mais a químio. Hoje o SUS só tem químio. O SUS não tem imunoterapia, o SUS não tem droga-alvo, o SUS não tem muita coisa. Mas a gente faz a nossa alquimia lá, né? Que a gente fala que é a nossa alquimia. Que dá, alguns pacientes dá. Muitas vezes a gente trabalhando a mente do paciente. Olha só que doidice. Mas Entendeu? Mas, tipo, a gente fala disso, ó, vai dar certo, não perca a esperança, otimismo, né? sabe? Aquela coisa assim, vamos tentar. E alguns pacientes a gente vê que tem uma resposta. Óbvio, não é aquela resposta que a gente gostaria de ter. Mas o que eu vejo na minha vivência? A ligação da mente do paciente, ela tem uma correlação absurda com a resposta do tratamento. Tanto para melhora quanto para pior. E isso não é um achismo, gente. Não, Isso não é um achismo, isso é comprovação científica. A gente tem os artigos que provam isso. Mas nem todo mundo tem a paciência de auxiliar o E a paciente. sensibilidade, né? A paciência, a empatia. Muita gente acha que não tem tempo disponível para estar
se debruçar, gastando né, ali. com isso. Conversando, E quando você né? conversa com o paciente, você já está tratando ele. Com certeza. As pessoas têm a falsa Com ideia que o certeza. tratamento é uma cápsula. É, exato, mano. E toda vez que eu estou explicando para o meu paciente o tratamento dele, que eu falo a importância de cada coisa, eu digo, ó, o seu tratamento ele está começando aqui e agora. Preste muita atenção em tudo que eu estou falando, porque o seu tratamento começa assimilando todas as informações que eu estou te dando. Você não precisa... Ai, doutora, eu vou gravar. Eu digo, tenha calma, não é para decorar. É para entender. Tem que fazer Eu falo a mesma coisa pro sentido. meu paciente. Tem que fazer sentido. Só que a gente faz isso, amiga, lá de 7, 8 da manhã até 7, 8 da noite. E quando a gente acaba, a gente continua fazendo isso Pelo WhatsApp. nas mensagens para aquele paciente que saiu assustado com o diagnóstico, que está inseguro, que para ele aquilo é novo. A gente está fazendo aquilo a cada hora do dia. Esse Exato. debruçamento me lembrou agora. De vez em quando eu recebo paciente que eu não fiz nada, né? Nada não. A gente conversou, trouxe aí É isso que a gente não fez nada. E a Mas paciente a gente ajudou. conversou tudo, exato. Ah, mas, doutora, o que a senhora fez comigo? É. Eu engravidei, tipo, não fez um tratamento, mas, né, teve na Parece que consulta, liberou o bloqueio liberou da alguns mente, né? bloqueios e coisa e tal. E a doutora Gênia, minha menstruação atrasou, eu tô grávida, né? E eu fico feliz. Quantos tão casos, quantos, né? gente, não tem assim. aparece. Gente que fica tão Aparece. ansiosa, E a gente sabe o ansiosa, né? estresse. E no tudo fim das como contas, vamos lá, o que é que a influencia. gente está fazendo aqui? A gente está fazendo É. promoção de saúde, né? Claro. Informando, dizendo assim, ó, presta atenção. Tem alguma coisa a ser feita, vamos investigar. Alertar as pessoas, já que a gente está aqui para o dezembro laranja, né? Uma ferida que nunca cura, gente. Não deixa passar, vai atrás. falar investiga. nisso, Fala nisso, fala sobre isso, sobre uma ferida Existe que um nunca... estudo muito legal que a Austrália é o que mais publica casos de Sim. câncer, devido à incidência da localização do país, né? E os melhores estudos, os melhores fellows de câncer de pele no mundo está na Austrália. Os melhores guidelines são australianos, né? E o que acontece? Eles falam que só pelo fato da esposa e o marido se verem as lesões de pele, isso faz diagnóstico precoce. Olha Eles só se que observam. olha que besteira. Se mas observa. é Tem fantástico. estudo Olha, sobre isso. isso. A besteira, mas é Tem fantástico. estudo sobre isso. Tem estudo falando que... eu tenho até um card que eu vou lançar em dezembro na minha rede social, falando sobre a importância do marido e a mulher olharem as suas pintas, né? Sim, Olharem um olhar suas... o outro, Isso, né, sabia, gente? Van? Eu sempre falo para as pacientes, Aham. gente, você não vai enxergar o que está aqui atrás, Atrás. não. Exato, Fala exato. pro teu companheiro Olha olhar. aí. Entendeu, Isso, gente? é. É o que eu mais falo. Se observem. Exato. Se observem. O corpo fala, Porque, né? O corpo fala. porque tem lesão que muda de Não vai cor. ver. Sim. Tem lesão que cresce, vocês têm que se observar. E locais muito específicos também, né? Às vezes é aqui, ó, na orelha, Sim. um pontinho. Que você aqui não vai atrás. ver, né? É Se extremamente você... extremamente no comum, dedo sabia? do pé, uma Quem pontinha passa do dedo do protetor pé. solar aqui, gente? Gente, Eu passo. e os homens? Mas é raridade. É. Mas eu só passo porque eu já queimei, Não, doeu eu não pra passo caramba. em mim, eu passo nos meninos, né? Eu acho que quando é homem, a gente Sabe se onde eu atenta passo mais, também? cabelo curto, né? Porque A gente não se tem atenta o mais cabelo aqui. para proteger, E no né? Não, a pescoço. Bela não quer usar chapéuzinho. Eu passo aqui, ó, no meio. Era do isso que eu ia É? falar. No Ah, eu couro não cabeludo passo, também é ó. importante. Eu passo. Fica uma Aquele beleza de de frio, mas eu sprayzinho. passo. Faça O spray, porque não amiga, fica porque horrível, né? passou e foi spray Mas é ali, tá tudo importantíssimo, gente, certo. Eu falar tenho sobre uns isso, 3 gente. pacientes um de melanoma e 2 de SEC de pele em couro cabeludo. Couro cabeludo. Gente, tem muito. Olha, às vezes o paciente chega no meu consultório e fala: eu vim tratar uma ferida na minha mão. Sim. Sei lá, uma lesão, Quando você dermatite. levanta pra examinar. Quando eu vou, eu observo que tem, opa, peraí, mas aqui no couro cabeludo tem uma coisa É tão estranha. importante Peraí, isso, deixa né? eu olhar aqui com o dermatoscópio. É. Vou olhar com o dermatoscópio, lesão suspeita, bora biopsiar. A pessoa vai olhar a mão. Não, Agora, e a deixa eu te importância de falar, você olhar agora vai ser geral, polêmico que eu vou pele, falar. né? Quem é que vai no dermatologista uma vez ao ano? A não ser de Ah, estética. é. É raríssimo. Mas Mas aí, tem que fazer isso. é aí que esse é o motivo da doutora É Larissa estar aqui. raríssimo. É. Porque ela olha além. Ela olha além, entendeu? Ela gente não, precisa ela não ter vai essa ali cautela. só naquela queixa principal, é um pedaço. Se eu não montar as peças do quebra-cabeça, não tenho como resolver as coisas. E assim, às vezes aquela queixa principal é tão pequena diante do problema maior que o paciente tem,
E a gente precisa conscientizar as pessoas disso. Né? Você tem que ir num dermato, gente, a gente tem buraco na camada de ozônio, as Sim, pessoas não usam sim. protetor solar, Não, e a gente você está mora numa exposta à cidade de tela. praia, super. Não, a gente mora na incidência cidade de do praia. sol. Eu gostaria muito. Exposta a telas, amiga, essa Tudo. luz. Eu gostaria Tudo. muito de fazer algum estudo relacionado, porque aqui tem tanto base celular. Gente, o que eu tenho de paciente de base celular. Como a gente falando aqui nos bastidores, eu tive um caso, um paciente que foi um base celular metastático. É raríssimo, raríssimo. Base celular é uma manchazinha, que é um câncer, fez a cirurgia, pronto, curou. 80% dos pacientes curam somente com a cirurgia. A questão é o diagnóstico precoce, que não se faz, né? Exato. É a ferida que nunca cura, que deixa ali, Exato, que ignora. Agora, aqui eu tenho vários pacientes que não são lesãozinha, são metastáticos, são lesões, são muito Ignora a lesões. lesão que parece besta. Mas é porque a gente está na praia. A gente está na praia. A gente tá na eu acho que é praia. importante E a gente tem falar muita gente, exatamente tem sobre essas muita- diferenças do câncer, né? Sim. Que tem os não melanomas e os melanomas. A prevalência deles, inclusive, no nosso país, né? No Brasil. Isso é muito Inclusive, eu importante trouxe de ser até tratado. uma colinha aqui para falar que eu acho que é importante isso. A prevalência, o quanto tem crescido, né? Sim. E tem crescido o melanoma porque está sendo diagnosticado. As pessoas estão começando a dar valor a isso, né? A se observar aí no dermatologista. Vi uma lesão que está crescendo, está estranha, está escura. Tem que ir, gente. Tá com uma borda É. diferente, tava de uma cor, agora já tá com outra cor misturado ali no meio. Vou olhar, né? Sim, E aí as pessoas começaram a ficar mais atentas e os diagnósticos têm surgido, né? Cada vez mais. Por isso que a gente vê tanto falar agora em câncer de pele. né? Eu acho que é uma Ninguém dúvida. falava de câncer Não, de pele, falava né? tanto. Antigamente. falou É o agora câncer mais disso. incidente no mundo. Eu né? acho que é uma dúvida que a gente, que assim, câncer de pra gente, né, mas para as pessoas que estão ouvindo a gente, eu acho que é muito importante você falar exatamente da mancha. A pessoa que se observa e vê uma mancha, né? A gente sempre fica na dúvida, essa mancha aqui, ai meu Deus, será que Esse é uma sinal, mancha? isso Esse aqui é sinal o tá quê? aqui tempo, Né? Mudança de cor. É super importante observar isso, né? Que eu falei, o tamanho, lesão que cresce. Não, é uma coisa é que pra não existia e de crescer, repente entendeu? existe. Várias eu não tinha cores, isso. várias Várias cores. Cores cores, Elsa, Que é diferentes. isso que eu não tinha, A né? bordinha, Que é o a ABCD, borda. né? Fala um isso. pouquinho desses, falem um pouquinho desse ABCD. Pode falar. Eu Que vou acho começar que é com o A e a prazer gente vai isso. fazer um bate-volta Tá, aqui. vai. O A é a simetria. Por Aham. exemplo, a gente tem uma lesãozinha aqui, você divide em 4, Certo. né? Ou em 2. Aí você vê que ele é assimétrico. Nos né? quadrantes, nos 4 que foi dominado. O B, O B é a bordinha, né? Você olha a borda. Irregular. A mesma coisa, você observa a lesão como se fosse um círculozinho ali, você vai dividir ela ao meio, por exemplo. Olha a bordinha de um lado, Não olha a espelha, bordinha né? do outro. É irregular. Como é que tá essa bordinha, né? o C é a cor. A cor são várias cores, né? Tem um cinza, um claro, um muito escuro, um Marrom. marrom, né? São várias cores num único sinal. Isso tem que chamar atenção. É um sinal. Por exemplo, num sinal, numa lesãozinha de um base celular, ele pode ter uma borda um pouco elevada, assimetria e, além de tudo, ter alguns pontos brancos, né? Também pode ter. Pigmentação O estranha. D é da dimensão, do tamanho, né? Que é acima de Que é o 6, diâmetro. né? O diâmetro acima de 6, você já fica esperto. Então, aquela lesão que está crescendo, fica esperto também com ela, com o aumento do tamanho, né? O diâmetro de 6, maior que 6. E o E, que alguns tratados usam, não, mas eu gosto muito do E, é a evolução dessa lesão, né? Se cresce. Antigamente ela era um sinal normal, né? E depois ele ficou assimétrico, ficou com cor diferente, ficou tamanho diferente. Então, se você vê que você já tinha aquela pinta, mas ela teve uma evolução diferente, putz, tem que chamar atenção, tem que ir no dermatologista. Esse ABCDE, gente, que a gente tá falando, é uma figurinha que rola muito na internet. Você deve postar sempre, né? Eu também sempre posto. Tem até falando ABCDE e embaixo tem as figurinhas, né? Falando sobre isso. Eu gosto muito de postar isso nas redes sociais. Eu acho super legal isso, porque é uma coisa simples que e o próprio paciente pode fazer, Exato. entendeu? Isso. E assim, gente, não é que toda lesão que apareceu ou cresceu é um câncer, tá? Pra não, Exato. né? Não Sim, ficar... é bom enfatizar isso. pra não ter esse alarme Eu dei uma todo. aula uma vez. Mas é muito simples, assim.
Apareceu uma lesão que não tinha. Vai O ver. que é que custa fazer uma consulta com um dermatologista? Não custa Gente, nada. o dermatoscópio, que é aquele aparelhinho que eu Exame uso no simples. consultório, que a gente consegue aumentar aquela pele, Que é uma aquela lupa, né, lesão. amiga? É uma lupa. É como uma Lupa, gente. A gente pra consegue vocês aumentar entenderem. aquilo Aham. ali, né? Isso. Consegue ver o que os nossos olhos, a olho nu, não conseguem ver. Então, aquilo ali pode salvar a vida. Aquilo ali é importante, gente. Então, só o fato de colocar o dermatoscópio e ver se a lesão tem característica de maligna, tem característica de benigna, é super importante. Pode salvar a tua vida, entendeu? Então, Hoje em dia tem app, que aí que tá, é bastante questionável, é isso que eu ia falar. Eu dei uma aula sobre diagnóstico precoce. os aplicativos, né? Tem aplicativos no Celular. celular que você tira a foto da lesão e eles fazem uma comparação. O que você acha disso? Pois é, eu fiz o teste, né? Eu eu? baixei uns 3 para dar essa aula. Eu vou e ficar testei. observando. Eu sou eu nervosa pintei, com isso. eu pintei, outro era um hematoma Aham. e o outro era um testar. sinal. O do hematoma deu como um possível câncer. Então, assim, Deu. então, assim, Gente, uma máquina por favor. nunca vai Nunca substituir vai o ser. cérebro Jamais. humano. Jamais, Ó, eu fui fazer um teste entendeu? no aplicativo que dizia, nada a ver, mas é uma analogia, que dizia se a joia era joia mesmo. Vamos ver se essa pedra é uma esmeralda. Ai, meu Deus. Aí, tipo assim, eu sabia que a pedra era esmeralda. Ou não, de repente eu fui enganada. Não fui. A pedra era uma esmeralda. E eu fui botar e eu botei em 2 aplicativos diferentes. Um disse que era esmeralda e o outro disse que era tipo Era Pedra o quê? natural. Água marinha. Sim. Tipo, esmeralda para água marinha. Eu digo, gente, esse aplicativo não serve de coisa nenhuma. Tem que ir no especialista no assunto. Sem Não dúvida. vai Eu acho que o substituir. importante a lição é. O problema é que as Você- pessoas, elas querem dica de saúde. Exato. Doutora, Não, e mas eu querem tenho isso. O que é que eu rapidez, quero tenho? fast, né? Vai Hoje tudo num é fast. médico. O que é que eu tenho? Não brinque com a sua saúde. Vá num médico. Esses dias eu recebi uma mulher um direct de uma seguidora que falou assim: ai, doutora, eu engordei um pouco. E aí eu fiquei com a mancha Eu escura vi. no pescoço. Eu vi. Aí eu falei, Você quer saber aí ela, mais? Eu já atendi uma paciente assim. ela quer que eu passo aqui no meu pescoço pra clarear a mancha? Eu digo, primeiro você emagrece e procura um médico. Tu tem Porque diabetes, você tá com Amanda? síndrome metabólica, amor, resistência insulínica. Provavelmente, Você tá com SOB, provavelmente. você tá com diabetes, né? E dependendo do seu histórico familiar, essa resistência insulínica vai gerar uma hipertensão arterial. Então, assim, você tá ignorando uma mancha. É só uma mancha que me incomoda um pouco, que é feia. Eu queria um creme pra passar aqui. Eu digo, Gente, Você pode estar juro, com quando conchinha, eu nossa, pode ter atendi, tanta quando eu coisa. atendi essa paciente, eu fiquei assim, falei, meu Deus, peraí, calma, eu acho que ela não tem noção. Do tamanho O nosso mundo médico é porque a gente está acostumado mas só não com tem. isso, entendeu? Mas não não tem. tem. Aí eu sentei Ainda mais ela, meu mundo a oncologia é um mundo à parte. não tem entendeu? noção e ainda tem mais. Nessa era de rede social, tá todo mundo querendo Se um diagnóstico. diagnosticando. Ela mesma. Vou procurar aqui no Google. eu fiquei louca, gente, sério, eu sentei com ela, expliquei. E o nosso olho Poderia cresce ser logo, né? isso, poderia ser aquilo outro. E que tinha que investigar a síndrome metabólica, tinha que fazer outras coisas. E não era uma mancha aquilo ali, era acantose nigricans. Né? Que tem um leque desse tamanho. Gente, mas você como sabe, a a minha clínica sempre será soberana. A minha né? mãe, ela morreu com todas as doenças que eu sei tratar. Ela tinha todas, era tudo junto. Eu digo que minha mãe, assim, foi um propósito de vida muito difícil, né? Porque ela me ensinou a ser a médica que eu precisava ser para os meus pacientes. Mas ela tinha tudo. E não tratava, porque Ela ela tinha não queria. tudo, mas ela ia em muito médico, amiga. Mas a medicina da época era diferente. Sim. Né? E hoje a gente vê na medicina uma transição. Você aprendeu, eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, para todo mundo. Vocês aprenderam o que vocês sabem hoje sobre prevenção, sobre cuidado, Na faculdade, sobre não. suplementação Não. na faculdade? Não, jamais. Eu acho que eu sou a mais nova, né, aqui de vocês. E eu não aprendi. Não, amiga, não. E O que eu assim, sei hoje, eu fui atrás. E quando a minha mãe morreu, que parece que na hora do trauma você desperta tudo que você foi passando por cima, né? Você foi vivendo apesar daquilo. Então, tudo voltou à tona, assim. Foi o que eu falei. Você E eu precisa fazia- estar perto da morte para ver a vida. É. E Então eu fazia você teve que chegar perto da morte da sua mãe. Você teve que para você
achar a sua vida e achar o que a medicina deu para a Manu. Exatamente. Então, assim, se a gente parar para pensar, olha que presente. É meio doido, e né? eu percebi Mas a transferência. É um presente. Eu percebi É uma a oportunidade, tem. exatamente. Eu percebi nitidamente a transferência disso na minha vida, porque foram 24 anos. Quando uma mãe adoece, gente, o filho sofre junto. E às vezes as pessoas não têm noção, acham que quando o filho adoece, a mãe sofre, isso é óbvio. Mas as pessoas não têm noção que uma mãe doente, a gente pode ter a imaturidade, ser criança o que for, a gente está sofrendo. Né? Então, eu lembro nitidamente, quando tudo piorou, eu tinha 10 anos, e eu passei mais de 24 anos vendo a minha mãe ruir a cada dia. Né? E ela ia muito em médico. Mas ela nunca teve a abordagem que eu dou para os meus pacientes. Porque o médico era incompetente não tem nada a ver, a medicina da época. Era outra visão, né? Tudo evolui. Sim. Mas quando eu me tornei médica e quando eu comecei a adoecer e me ver na minha mãe e procurar ajuda e ninguém fazer nada por mim, dizer, não, isso é normal, toma isso aqui. Não, você vai aprender a conviver com isso. Não quero aprender a conviver com isso, eu quero uma solução. Exato. E eu precisei estudar muito para mudar tudo aquilo. Eu digo, gente, eu sei tratar todas essas doenças, se eu for na base da fisiologia, se eu der atenção aos detalhes. E aí a minha mãe, e eu pedia muito a Deus, porque o que eu mais tinha medo era que a minha mãe, eu dizia, não, o próximo passo é um câncer. Daqui a pouco ela vai ter um câncer e ela vai sofrer todo o tratamento do câncer para poder partir. E eu fazia, é muito sofrimento para uma vida só. Senhor, não leva minha mãe do câncer, porque eu não aguento mais ver ela sofrer desse jeito. E desculpa, amiga, ela faleceu de amiga, minha mãe morreu em fevereiro, subitamente. Eu estava viajando no carnaval. Me lembro. Foi quando assim, eu estava em São existem Paulo, hipóteses, exatamente. A gente não tem certeza do que foi, né? Mas foi muita coisa. Era uma síndrome metabólica, doença autoimune, provavelmente uma causa cardiovascular. Eu acho que um AVC, porque não tinha nenhum sinal de infarto. E eu pedia muito a Deus que não fosse um câncer, porque eu sabia que ia ser uma morte lenta e dolorosa e que ela não tinha condições de se recuperar por causa do nível de saúde que ela tinha, né? E quando você para olhar que tem tanto a se fazer para evitar aquilo e que você não foi ensinado e que é o óbvio e o simples, né? Olha só que missão, essa é a sua missão, né? Na Terra. Eu digo assim, foi minha grande escola, minha grande escola, missão, né? E todo mundo tem sua missão. Eu acho que nada é por um acaso. Não foi coincidência, não foi afinidade, porque você escolheu sua especialidade. Não, amiga, assim como a missão que Deus me deu para ser oncologista, a missão que a Eugênia deu para aquelas pacientes que não vê mais luz no fim do túnel para ter um filho, porque a gente, quando é mãe, a gente sabe que filho, ele se torna a nossa vida, né? Hoje em dia eu vejo que meus filhos são a minha vida. Eu vivo e morro por ele. E minha filha, a Lari ainda não é mãe, mas ela é tia. E aí você precisa ver a tia que ela é. A Lari, com a dermatologia, ela faz diagnósticos como diabetes, como doença... Gente, ela salva vidas. Entendeu? A clínica... O dermatologista é um bom clínico, mais focado na pele. Mas o oncologista é um bom clínico, mais focado em cancerologia. Isso, você é uma boa clínica, mais focado na prevenção e distúrbios metabólicos, né? E você é uma boa clínica relacionada à reprodução. Você vê que no final das contas, a gente tem uma base em comum. Que é ser médico. A gente tem a noção de algo assim que ficou muito esquecido por muito tempo. Por que eu ia falar da minha mãe? A minha mãe, ela foi engordando. Minha mãe era uma mulher linda, 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 linda. Eu lembro ela desenvolveu autoimune. Era muito linda. Só olhar pra Bela, né? E aí ela desenvolveu autoimune e, assim, nunca foi falado pra ela o que era uma doença autoimune. E aí foi assim, atropelando uma coisa na outra, uma série de problemas foram se acumulando. E, de repente, a minha mãe, que era linda, eu vi a acantose nela. Aí eu disse, mãe, o que é essa mancha escura no seu pescoço? Ai, minha filha, não sei, tá aparecendo. Ela estava engordando. Engordando cada vez mais, ganhando cada vez mais peso pela doença metabólica e autoimune. E aquilo fazia ela ficar mais ansiosa, pior e comer mais. Então, ela retroalimentava aquela doença, né? Daqui a pouco a axila escura, virilha escura. A acantose da minha mãe ia até o meio da coxa. E até eu ser médica,
ela nunca encontrou alguém que dissesse a ela que era uma cantose. Negligência também, né? Negligência dos nossos colegas. Então, assim, não é só uma mancha escura. Não é, exato. Não é só uma mancha escura. Você tem resistência insulínica, que está piorando seu coração, o seu pâncreas, os seus ovários, a sua doença autoimune, a sua neuroinflamação, é tudo. Exato. Mas é isso, a gente já e assim, de prevenção, eu acho que o resumo é esse, né? E eu acho que qualquer médico, qualquer especialista, ele tem que ser médico. Ele tem que pensar no paciente de cima a baixo. O médico dermatologista, que a Manu falou, é tido muito como a especialidade da estética. Eu não vejo isso, né? Eu vejo o paciente que entra no meu consultório, eu vejo ele como um paciente. Uma pessoa. Né? Se ele chega no meu consultório... Eu não trato pessoas, eu trato a mãe de alguém, eu trato um pai de alguém, eu trato um filho. Sabe o que eu falo muito, amiga? Eu trato a minha área, eu trato a família inteira. A gente está conversando bastidores, né? Principalmente você, É um caso bem desafiador. Um caso que bem, foi desafiador. que realmente que eu levei para o impactou, pessoal, exatamente, foi um marco na minha vida oncológica, realmente. E eu tenho um amor pela família inteira. Porque você cuida da família inteira. Não tem como, amiga. Entendeu? O pai me liga, o tio me liga, o parente lá de São Paulo, o parente não sei o quê. Eu tenho um grupo de WhatsApp com a família. Entendeu? Eu faço videoconferência com os familiares de outro estado, entendeu? Porque é importante. Entendeu? A pessoa só tem aquela informação, tem câncer. Amiga, entendeu? E não é assim, gente. Tem que saber que cenário da doença a gente está. Quais são os próximos passos? O que a gente percebe? Que os pacientes têm muita ansiedade. E aí, o que ele vai fazer depois, doutora? E depois? Então, você meio que faz um cronograma. Os pacientes, eles gostam disso. Porque se eles têm um cronograma, eles têm uma noção a expectativa, do que tempo, né? É a noção do tempo, eu acho. Eu acho super importante isso que você fala de viver o dia. Exato. Um dia de cada vez. Né? Isso é tudo na nossa vida. E aí, depois, isso é uma lição para viver bem e pleno e feliz. Exato. Né? Eu tenho uma paciente que ela perdeu um filho aos 4 anos de idade. E ela tinha uma sede de estar grudada com aquele filho. E ela disse assim, e aí ele morreu, e aí a gente ficou muito junta, né? Estreitou ainda mais os nossos laços. E ela disse assim, minha doutora, eu já ressignifiquei a morte do meu filho. E hoje eu entendo, porque eu não queria ficar um segundo longe dele. Eu vivi cada dia de vida dele o máximo que eu podia. Parecia que Deus já me preparava para a nossa despedida. Inclusive, ela teve um novo bebê hoje. Ai, que que bênção. Coisa mais linda do mundo. Que bênção. Então, assim, são histórias de vida que ensinam muito a gente, né? Sim. Isso que você falou, tratar o paciente, que aquele é importante. Sim. As pessoas veem muito a medicina como uma estatística, um número, tantos por cento, tantos por cento. Gente, 1% é muita. É importante pra gente a estatística. Gente, deixa eu só falar uma colinha que eu trouxe. Uma colinha, sério, que eu vi no Belda, que é o Tratado de Dermatologia, eu até anotei. 77 a 90% das mortes por câncer de pele, melanoma. Isso é muita coisa. Muita coisa. Eu tive até que anotar isso. Mata no nosso país. Né? O câncer de pele é o câncer de maior incidência no mundo. O não melanoma, né? Isso, não melanoma. O melanoma, hoje em dia, no Brasil, ele está na 8ª posição. As estatísticas, que eu dei até uma aula para a Sociedade Brasileira de Oncologia, sobre a estatística da evolução do câncer no mundo e no Brasil, 2030, a estatística é que vai ser a principal causa de morte do mundo. Senhor Jesus. Isso vem do quê? Isso vem do quê? Para cardiovasculares, vai perder. Para o AVC, vai perder. Para o IAM. Continua sendo isso, de verdade, gente. Mas vai perder. Vai cair a posição. Por quê? Porque hoje em dia, IAM, quem tem infarto? Hoje em dia, tem sistema de muita rapidez. Para paciente estar com infarto,
O pessoal do pronto-socorro já sabe o que tem que fazer. Isso, os Liga protocolos. liga para não sei quem, liga para angioplastia, já faz o exame, já tem os protocolos Em muito amarrados. minutos se resolvem, né? AVC hoje em dia tem UTI só de neuro. Isso. Entendeu? Tem angioplastia, tem várias coisas. Então, a medicina evoluiu muito com a taxa da mortalidade. Mas o Brasil e o mundo tem uma base para poder tratar o câncer daqui para 2030? Não tem. Eu dei uma aula para a galera nova aí, do pessoal da UNIT, porque eu trabalho no Faculdade, Veredas né? também, Aham, né? uhum. Então, eu fui convidada para dar aula para a galera da faculdade sobre emergências oncológicas. Quem vai pegar a emergência oncológica? O recém-formado. Aham. É ele que vai pegar na UPA. É ele que vai pegar num pronto atendimento. Ele sabe tratar? Não. Ele não sabe. Ele não vai saber tratar. Então, a gente está diante de uma doença que só cresce e as pessoas não sabem. Não sabem tratar. O nosso serviço, infelizmente, o SUS, é muito limitado. Limitado de tratamento e limitado de vagas. Espero que isso Entendeu? melhore. Então, né? assim, precisa melhorar. A evolução que a gente quer que isso melhore. Sabendo dessa Precisa. estatística, promover, informar. Exatamente. Para mudar essa O estatística. que a gente pode fazer? É importante. O tabagismo não é fator de risco para vários cânceres? Vamos diminuir o cigarro. Engraçado que as pessoas só pensam no câncer a de pulmão e não mamografia. sabem que é de bexiga também, Exato. Bexiga, cavidade oral, laringe, esôfago, estômago, fígado, pâncreas, mama. né? Tudo, né, gente? Fatores de risco, o próprio melanoma. São vários. O tabagismo, eu só falei uma. Mamografia previne câncer de mama. Novembro Azul previne o câncer de Tanto é próstata. que nunca se viu Entendeu? tanto assim. Parece que todos, cada mês virou uma cor de alerta à Sim, prevenção sim. de um tipo de Eu câncer. acho Prevenção ou muito diagnóstico legal precoce. Mas Isso é importantíssimo, muito essa importante. Porque a gente vê hoje, assim, que o câncer está cada vez mais incidente. O envelhecimento da população, o estilo de vida da população moderna, exposto a tanto disruptor endócrino, Radicalismo, poluentes e ácidos exatamente. e agrotóxicos e etc. Exato. Está aumentando essa incidência. Exato. Né? E a gente está envelhecendo. A gente fez um podcast com a doutora Lígia, mastologista, e ela estava falando que, gente, daqui a um tempo, 80% das mulheres, a partir de tal idade, vão ter câncer de mama. O negócio vai ser normal, comum. Se todas nós chegarmos a 80 anos, a grande maioria vai ter Então, câncer de mama. assim, Então, vamos falar entender de como prevenção, fazer um né? diagnóstico precoce. Diagnóstico Vamos precoce, entender como prevenir. Exato. Porque, assim, por mais que você tenha o diagnóstico, que seja possível a cura. Né? Exato. E o que é E que a isso é sociedade- possível com Olha, isso é muito Precoce, doido que né? eu vou falar. viu? frequentando um médico. Isso é gente. muito doido que eu vou falar, mas assim, é uma coisa particular da Vanessa e da doutora Vanessa. Mas o que eu percebo? Porque as pessoas têm câncer? São pessoas que têm, parece, coisas mal resolvidas na vida. Tem mesmo. E não é só fatores de saúde que eu tô falando. São fatores psicológicos. A mente, de a novo, mente, né? entendeu? São pessoas que parece que precisa resolver algo, aí parece que... É muito doido. Parece que a vida isso dá eu uma vou falar, chacoalhada. entendeu? É muito doido que eu vou falar, porque isso não é... Veja bem, isso não tem nada comprovação Não é um científica. artigo, né? É, É totalmente, observacional exato. da sua rotina como médico. Exatamente. E o que eu percebo? Ela tem coisa mal resolvida, aí a pessoa tem um câncer. Para unir a família, para a pessoa se olhar, para a pessoa Pra se perdoar cuidar, alguém, para a pessoa se perdoar, se perdoar, para a pessoa perdoar alguém, se permitir. para a pessoa falar que aquele familiar de não sei de quantos anos une a família, o câncer une sem a família, aquela O família exemplo que você toda, estava falando aqui. toda desorganizada, mas une aquela família desorganizada, mas une. É. Une porque está com câncer, agora é o único momento, vai morrer, entendeu? Então, é uma doença que as pessoas, tipo, eu tenho diabetes. Ok, eu tenho diabetes. a entendeu? morte é muito chocante, Exato, né, e o Van? câncer tem esse poder, Tem tipo, esse impacto câncer igual a ainda. morte. Não, Quando você fala em câncer, as pessoas pensam primeiro na morte. exato. Mas é o primeiro pensamento. Você não Entendeu? pensa Exato. na Tipo cura. assim, meu tempo É o acabou. primeiro pensamento. Vai acabar assim. Isso já tem. Entendeu? Então, parece que é uma coisa mal resolvida, que isso tem que acontecer, e muitas pacientes acontece isso, ficam curadas, mas teve que passar por isso. Pra evoluir, né? Para evoluir, né? Para
para não só evoluir como um ser humano, mas também os familiares, né? As pessoas que estão ao seu redor, entendeu? Eu tenho paciente que fala assim, doutora, a doença dela infelizmente voltou, câncer de mama e tudo mais. E ela falou assim, minha filha começou a chorar muito. Ela pensou que foi o meu marido que tinha feito alguma coisa comigo, mas eu não tive coragem de falar para ela que meu câncer voltou. Entendeu? Porque ela sempre teve uma mente muito negativa, que qualquer coisa que ela tinha, a doença ia voltar. E eu falava para ela, meu amor, você tem que pensar que você é curada. Se você Vai não voltar mudar mesmo, esse né? mindset, É. não vai, não sou vai. eu que vou fazer. É E o que verdade. aconteceu? Voltou. Voltou. Olha que doidice. É. De tanto ela falar, eu trato ela há 2 anos. De tanto ela falar, acabou voltando. É aquela história que a gente estava falando Você- exatamente no gente, começo mas do você nosso podcast, atrai, né? exatamente. Atrai energia. Gente, eu acho que a gente podia dar um resumo de uma mensagem final. Acho que vocês Já poderiam sabe, dar pra não, gente. sabe uma coisa? Já deram um sinal aí. Ah, Maria, já passaram. Olha ali, ó. Peraí. Uma Ô, mensagem final de produção. prevenção, Ô, né? produção, Prevenção. produção, peraí, é só uma coisa que eu queria que a Van falasse, que eu acho tão Sim, importante, que a que gente as não pessoas fala, não é. têm conhecimento, que eu vejo tanto falar isso para paciente no meu consultório, é sobre o mapeamento. Eita, Né? pelo amor de O Deus. mapeamento digital é algo tão importante e a gente não tinha tanto acesso a isso aqui em Maceió, né? E agora eu descobri que a Van faz, a equipe dela faz. E eu fiquei muito feliz, encaminhei já, né, meus pacientes para ela, para fazer esse acompanhamento. Queria só que você falasse um pouquinho como é que funciona. O que é primeiro, né? Para as pessoas Importância de saberem o fazer. que é, A gente né? tem uma equipe aqui, que a minha equipe sou eu, uma dermatologista que ela é focada em mapeamento digital. Mapeamento digital é uma máquina que a gente vê o corpo por inteiro e vê as lesões alvos e a gente consegue analisar aquela lesão de forma mais específica com uma lupa um pouco mais específica que a lupa que teoricamente a gente se encontra na dermatoscopia normal, tá? Então, a minha equipe é feita da oncologista clínica, oncologista cirurgião e o dermatologista, né? Sempre no mês de dezembro eu tento fazer uma live de nós 3 juntos. Dessa vez eu vou incluir outros médicos, vou incluir também radioterapeutas, como eu vou incluir outros cirurgiões, para a gente tentar falar a importância do trabalho em conjunto para tratar de forma muito boa, que não tem como você tratar tumores cutâneos apenas com médico. Tem que ter o corpo clínico. Tem que ter o corpo clínico, tem que ter essa equipe. Várias cabeças né? pensantes. Então, eu levanto muito essa bandeira, eu gosto muito de fazer reuniões com o dermatologista que são focados na área dos tumores cutâneos, né? Eu prometo voltar com essa minha leva aí, né? Que eu acho Não, que mas você vai voltar. é só um momento, amiga, passa tão rápido. Só Que- faz. Quando você aproveita, Piscar, meu amor, E seus meu filhos já eu, estão. eu vou te mandar um gêmeos, vídeo, que ela você vai ver essa delícia da maternidade. É cansativo, depois você olha pra trás e faz, meu Deus, já passou. É. E a gente, a Sim. dermatoscopia, juntamente com o mapeamento, não tem como você ter um tumor de pele, seja ele um bacelular, seja ele um espinocelular, seja um melanoma, sem o mapeamento digital, né? Hoje em dia, apenas uma médica faz, eu acho que seria interessante a gente chamá-la para cá, para ela explicar um pouco mais, explicar a vivência dela, Isso é ouro, gente. em conjunto para a gente falar ouro. nossos casos clínicos, Vamos, né, com certeza. sobre o mapeamento digital que ela faz, e ela faz um acompanhamento das lesões. A gente tem vários pacientes que a intenção realmente é a gente fazer esse acompanhamento, porque tem paciente que teve um câncer de pele em 2020. Ela tem que fazer uma vez por ano o mapeamento Ou corporal. uma história importante. familiar. Ou uma Sim. história familiar. Hoje em dia também Questão não tem como a genética, gente você tem, não né, essa pensar num geneticista, Sim. né? Pacientes muito jovens. A gente tem que pensar em algo genético. Não tem como hoje falar numa oncologia moderna e não falar de mutações relacionadas à parte hereditária, né? Sim. Existem vários tipos de mutações. Aquela que a gente herdou e aquela que a gente adquiriu, né? E muitas estão relacionadas com
herdou mesmo. Então, por isso que é importante sempre passar com o oncologista. Entender qual é o paciente que trazer você essa tem que estar mais alerta. Exato. Né? Quem é que corre mais risco? Quem é que tem que estar mais vigilante nesse aspecto? Isso é muito importante. Sim, sim. Salva vidas. Salva vidas. E passem protetor solar. Amor, a gente passou praticamente um episódio falando sobre protetor solar. Resumidamente, passem protetor solar. A produção falou pra mim, traga um objeto que você acha interessante e que você acha que deve trazer pro pod. Falei, gente, eu vou levar um protetor solar. Mentira, vida! Além de prevenir o câncer, previne o falta envelhecimento. É o melhor anti-aging do mundo. E sabe, as pessoas não acreditam. adorei. Porque é algo tão simples que as pessoas não acreditam. É igual você dizer assim, verdade. tome água. Ai, mas eu não gosto. Gente, é incompatível com a vida não tomar água. Que maravilha, né? Resumo do dia, resumo da ópera. Passem protetor solar. Se protejam do sol. Ai, adorei, meninas, gente. obrigada. Temos muitos cânceres para falar. Muitas muita doenças coisa. dermatológicas e não dermatológicas que incluem a pele para falar. É A gente tem que fazer mais episódios. Vamos virar sócias desse podcast. Quer encerrar, Gente, amiga? eu vou Encerre. encerrar Vai, isso, encerre. tá? Vamos ver se eu aprendi. Vai. Clica no meu canal. Me segue. Manda um aviãozinho. Lari é que já é a mais... Vai, amiga. Me ensina A aí. gente dá honra pra você. Por Vai, favor. Fala do Pod Saúde Gente, Consciente. Pod Saúde Consciente está presente no Spotify, no YouTube. Nós, a cada semana, tem lançamento de um episódio novo. Então, quinta-feira, sempre quinta-feira. 18 horas ou 19 horas. 19 horas. Às 19 horas, todas as quintas-feiras, elas vão lançar um episódio novo. Então, compartilhem, porque compartilhamento é tudo, vocês sabem, né? Muitos likes. Se inscrevam no canal, Por favor. porque o conteúdo aqui é ouro. Não Coisa percam. linda. mas tudo E que as a redes sociais de vocês vão estar também aparecendo aí. vai. Quem não, meu amor, quem não me segue, arroba Vai, doutora.larissa Calheiros, me segue no Instagram. Vocês vão, ó. Quem quiser aprender de Amar meu oncologia, conteúdo. prevenção e ver a duplinha dinâmica da doutora Vanessa. Segue a Seguem, doutora Vanessa Teixeira. Amiga, beijo. Até o próximo Até o programa, próximo. gente. Foi ótimo.